Toca Livros e editora LVM apresentam Evolução Histórica do Liberalismo, de Antônio Paim. Narração principal, de Marcos Vilar. Apresentação à segunda edição, revista e ampliada. A primeira edição do livro Evolução Histórica do Liberalismo, lançada em 1987 pela editora Itatiaia, resultou de nossos entendimentos com a Sociedade Tocqueville no intento de criar um curso em 3 partes, do qual o presente volume seria o primeiro. Trata-se de proporcionar uma visão adequada da doutrina liberal, em face dos ataques e distorções que constituíam a nota dominante. É provável que haja contribuído para a mudança radical no ambiente. Presentemente vivemos um surto de ascensão das adesões ao liberalismo, onde se destaca a presença de jovens. Durante décadas, o combate à doutrina liberal passou às mãos da Universidade de São Paulo, sigla USP, disseminando-se pelas universidades federais. A passagem do Partido dos Trabalhadores, sigla PT, pelo poder, deu-lhes um valioso instrumento de combate ao liberalismo, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, de sigla CAPES, uma fundação de fomento à pesquisa ligada ao Ministério da Educação. Acredito que para o surgimento de autêntico surto liberal haja contribuído o desastroso governo de Dilma Rousseff, e também que as novas gerações encontraram versões acabadas do liberalismo, notadamente pela ação dos think tanks, alguns deles mantidos ou apoiados por institutos estrangeiros similares. De minha parte, espero ter contribuído para proporcionar uma visão correta de nossa tradição liberal, presente ao longo de nossa história como país independente. Uma parte significativa de minha produção intelectual foi dedicada ao liberalismo. Além de ter organizado a presente coletânea e os 5 volumes de introdução histórica ao liberalismo, publiquei sobre a temática, dentre obras voltadas a outras questões, os livros Cairu e o Liberalismo Econômico, a Agenda Teórica dos Liberais Brasileiros, o Liberalismo Contemporâneo e História do Liberalismo Brasileiro, bem como diversos artigos e ensaios. A questão central passou a ser, em nossos dias, a necessidade de promovermos a identificação de pontos em comum das diferentes correntes do liberalismo, sem embargo de preferências por essa ou aquela vertente que enfatiza esse ou aquele aspecto. Meu apelo aos jovens liberais é no sentido de que procurem ações nas quais possam atuar conjuntamente. Se não nos unirmos, serão menores as possibilidades de nos tornarmos uma corrente de opinião capaz de influir sobre o rumo dos acontecimentos. O primeiro passo reside na necessidade de estabelecermos o patrimônio a ser preservado do ciclo inicial de formação e consolidação do governo democrático representativo. Esse passo torna-se imprescindível na medida em que, provindo sobretudo da França, a obra de Jean-Jacques Rousseau seria batizada inicialmente de liberalismo radical. Serviu para tornar inapropriada a designação, sobretudo, o encaminhamento da democratização do sufrágio. Na Inglaterra, a incorporação ao processo de novos grupos sociais deu-se de forma prudente. Por exemplo, o direito de voto foi estendido primeiro aos chefes de família de Londres. Somente depois de experimentado esse primeiro passo é que se estendeu tal direito às outras áreas do país. Na França, o comportamento prudente foi substituído pela adoção abrupta do sufrágio universal, o que levou à transformação do eleitorado em massa de manobra de Luiz Napoleão Bonaparte, que se elegeu presidente da República por voto direto em 1848, ampliando sua esfera de ação mediante plebiscito. Obteve em um plebiscito, em 1852, apoio para sua transformação em Imperador Napoleão III com poderes absolutos. Atualmente, encontrou-se também uma designação adequada para esse tipo de doutrina francesa, democratismo, dissociando-a completamente da doutrina liberal. O patrimônio comum a ser preservado compreende as obras de John Locke, de Adam Smith, de Immanuel Kant, de Benjamin Constant, de François Guizot,
de Frédéric Bastiat, de Alex de Tocqueville e de William Gladstone, além de uma série de autores mais recentes. Sua apresentação é precedida de caracterização dos temas que integram os fundamentos teóricos da doutrina por Alex Catarino, em texto que não constava na edição original. Foram mantidos os capítulos de minha autoria e de Francisco Martins de Souza, tratando respectivamente de Locke e de Kant, que passaram por pequenas revisões. Os textos dedicados aos liberais doutrinários franceses e ao pensamento de Tocqueville foram elaborados, respectivamente, por dois eminentes pensadores liberais brasileiros que já não se encontram entre nós. O primeiro é o Biratã Borges de Macedo, que nasceu em 21 de agosto de 1937 e morreu prematuramente em 16 de julho de 2007. O segundo é José Osvaldo de Meira Pena, nascido em 14 de março de 1917 e falecido pouco depois de completar 100 anos, em 29 de julho de 2017. Ambos deram contribuições importantes ao liberalismo no Brasil e merecem ter as obras estudadas pelas novas gerações. O meu texto sobre as reformas eleitorais, focando particularmente na figura de Gladstone, foi revisado também. Nesta segunda edição, o papel da economia clássica na emergência e consolidação da doutrina liberal é apresentado por Alex Catarino. Preservando-se mais 3 ensaios da primeira edição, são discutidos autores do século XX. Em capítulo de minha autoria, aborda-se a emergência da questão social e seu enfrentamento anterior e por Keynes. A crítica do keynesianismo é caracterizada Ricardo Vélez Rodrigues. O terceiro desses ensaios é uma exposição escrita em conjunto por Biratã Borges de Macedo, por José Osvaldo de Meira Pena e por mim, sobre a prova histórica do liberalismo no século XX, no qual discutimos as contribuições de diversos autores. A atualização desta coletânea exigiu a inclusão de mais 2 ensaios, discutindo as mais recentes discussões de autores liberais tanto no campo da política quanto da economia. Neste sentido, segue-se o texto de Biratã Jorge Orio, analisando as principais escolas econômicas liberais contemporâneas. Por fim, as vertentes contemporâneas do liberalismo, especialmente nos campos da filosofia e da política, são comentadas por Gustavo Adolfo Santos. Para o melhor aproveitamento do material antes resumido, elaborei em conjunto com Alex Catarino um guia de leituras, na qual indicamos as regras que devem ser observadas na organização de círculos de estudos ou de cursos sobre o desenvolvimento histórico do liberalismo. A ideia é que em 12 encontros sejam discutidas as obras fundamentais para que se tenha uma visão panorâmica das diferentes vertentes liberais, de modo que os elementos comuns liberalismo sejam mais bem compreendidos, em especial pelas novas gerações. São Paulo, março de 2019. Antônio Paim, na voz de Marcos Vilar. Apresentação à primeira edição. O curso introdutório ao liberalismo, que ora entregamos ao público, foi organizado pelos fundadores da Sociedade Tocqueville e acha-se relacionado a um dos objetivos básicos dessa entidade: contribuir no sentido de que as correntes políticas no país tenham nitidez, a começar pelos próprios liberais. Embora a história brasileira registre a presença de grandes expressões do pensamento liberal, como Silvestre Pinheiro Ferreira e Rui Barbosa, no último meio século fomos perdendo paulatinamente os vínculos com a evolução do liberalismo nas grandes nações do Ocidente. Graças a isto, entre nós tornaram-se corriqueiras simplificações acerca da posição liberal, como, por exemplo, a tese de que essa corrente aliou-se da questão social ou a afirmativa de que a democratização do ensino no Brasil, tentativa malograda e mal concebida, tenha algo a ver com os cânones liberais. Repor o debate nos seus devidos termos é o que pretende este curso introdutório, que se desdobra em 3 partes. A parte 1, agora divulgada, trata da evolução histórica,
As partes 2 e 3 que se seguirão cuidam respectivamente das principais correntes e da temática. Nesta primeira parte, o nosso propósito consiste em familiarizar os que se disponham a seguir o curso com os textos básicos do pensamento liberal. Pretendemos estimular a leitura de John Locke, de Immanuel Kant, de Benjamin Constant, de François Guizot, de Alexis de Tocqueville, de William Gladstone, de John Maynard Keynes e de John Dewey, entre os clássicos, e chamar a atenção para os autores liberais contemporâneos. Se bem que, em relação aos últimos, imaginamos estudá-los mais detidamente nas partes subsequentes. O exame sistemático da evolução do pensamento liberal serve também para orientar o programa editorial da Sociedade Tocqueville. Nas diversas unidades fazemos referências às traduções disponíveis e às lacunas a preencher. Em lugar desta parte 1, teríamos preferido reeditar o livro Introdução à Filosofia Liberal, de Roque Spencer Maciel de Barros. O autor considerou, entretanto, que precisaria rever alguns capítulos, notadamente em decorrência da reavaliação que fazemos hoje da tradição liberal luso-brasileira, para enfatizar a crítica ao que denominamos democratismo. Com efeito, as ideias de Jean-Jacques Rousseau e seguidores entroncam numa tradição autoritária que desemboca no populismo contemporâneo, merecendo naturalmente ser dissociado do ideário liberal. Em que pese a ausência de tal orientação crítica, Introdução à Filosofia Liberal constitui um marco fundamental no processo de recuperação da ideia liberal no quadro político brasileiro. Quando veio à luz, vivíamos num ciclo em que a maioria se comprazia em proclamar a morte do liberalismo, repetindo, aliás, um lugar comum em nossa história republicana. O fato de que hoje a ideia liberal tenha mais uma vez logrado um lugar ao sol muito se deve ao desassombro e à integridade de homens de pensamento como Roque Spencer Maciel de Barros. O programa que elaboramos para a parte 2 e que esperamos dar à luz dentro em breve, do mesmo modo que a seguinte, contempla a análise circunstanciada das principais correntes liberais com o propósito de bem caracterizar o que em nossa atual realidade política denominam-se liberalismo social e liberalismo conservador. São os seguintes os temas da parte 3. Situação atual da teoria da representação, a questão da pobreza, os liberais e o sistema educacional, a questão da moralidade social básica, doutrina liberal do partido político e município e federação na tradição luso-brasileira. Rio de Janeiro, setembro de 1986, Antônio Paim, na voz de Marcos Vilar. Capítulo 1. Fundamentos teóricos do liberalismo, por Alex Catarino. 1. Origens do liberalismo. O liberalismo tem um longo passado, sendo herdeiro de princípios legados por mais de 25 séculos de processo civilizacional. No entanto, o liberalismo tem uma curta história, com menos de 350 anos. Ao analisarmos atentamente os mais de 2.500 anos de história da civilização ocidental, desde o surgimento das polis helênicas e da filosofia grega até os nossos dias, só encontramos traços do fenômeno que se convencionou chamar de liberalismo na segunda metade do século XVII de nossa era. Apesar disso, defendidos pela tradição liberal, manifestaram-se ao longo de toda a experiência histórica do Ocidente. Para alguns estudiosos mais otimistas, a ocorrência do encontro de valores teóricos
e de acontecimentos históricos que deram origem à tradição liberal revelaria um curso necessário. No entanto, para outros, a convergência dos fatores que originaram esta corrente poderia não ter ocorrido, sendo tal conjunção de princípios e de eventos mais uma das diversas obras do acaso. A pluralidade de opiniões a respeito das origens do liberalismo reflete a complexidade e a pluralidade interpretativas do tema. A palavra liberal, como rótulo político, foi utilizada pela primeira vez nas Cortes Espanholas em 1812, quando o parlamento se revoltou contra o absolutismo monárquico, advogando a adoção de uma carta constitucional que limitasse os poderes do executivo. Todavia, o liberalismo como doutrina política surgiu na Inglaterra, como fruto da Revolução Puritana de 1640 e da Revolução Gloriosa de 1688, sendo apresentado originalmente de modo sistematizado pelo médico e filósofo John Locke nos dois tratados sobre o governo de 1689 e nas 4 cartas sobre a tolerância, publicadas entre 1689 e 1692. Nesses trabalhos, os ideários do liberalismo são caracterizados pela salvaguarda da tolerância religiosa e pela defesa da limitação do poder discricionário do monarca, por intermédio de uma preponderância da representação parlamentar e, acima de tudo, pela proteção dos direitos naturais dos indivíduos à vida, à liberdade e à propriedade. A difusão de tais convicções fora do ambiente inglês se deu principalmente por causa da obra O Espírito das Leis, publicada em 1748, na qual Charles Louis de Secondat, o barão de La Brède e de Montesquieu, defendeu o modelo governamental britânico e apresentou a famosa teoria da tripartição do poder político. Estes princípios, juntamente com as noções de constitucionalismo decorrente do processo de independência dos Estados Unidos da América, iniciado em 1776, bem como do ideal, além de ter abordado de modo pioneiro a análise econômica Adam Smith, de acordo com o na obra paradigma A do Riqueza das Método Nações, de 1776, apresentou os princípios basilares do moderno liberalismo econômico, caracterizado pela defesa do livre mercado, do interesse pessoal e da divisão social do trabalho, vistos como a base para o desenvolvimento material tanto do indivíduo quanto da sociedade. Tais ensinamentos aparecem também nos trabalhos econômicos de Jeremy Bentham, de Thomas Malthus, de Jean-Baptiste Say, de David Ricardo, de James Mill e de Frédéric Bastiat, dentre outros. A defesa da singularidade do indivíduo contra o arbítrio tanto das massas quanto dos governantes é o eixo central das obras A Democracia na América, de Alexis de Tocqueville, publicada em 2 partes em 1835 e 1840, e Sobre a Liberdade, de John Stuart Mill,
lançada originalmente em 1859. Esses dois pensadores forneceram também outras contribuições importantes para o desenvolvimento do liberalismo. Publicado originalmente em 1861, Considerações sobre o governo representativo é uma análise sistemática sobre o tema abordado, além de John Stuart Mill ter apresentado neste livro várias propostas inovadoras, que atualmente são práticas intrínsecas ao processo político das democracias liberais. As contribuições de Tocqueville ao liberalismo são inúmeras, como podem ser constatadas nas obras Ensaio sobre a Pobreza, de 1835, e O Antigo Regime e a Revolução, de 1856. Desde o final do século XVIII até meados do século XIX, o pensamento liberal clássico caracterizou-se como a principal força de transformações políticas, jurídicas, econômicas e sociais dos dois lados do Atlântico, tanto na Europa quanto nas Américas. O liberalismo foi a base intelectual do processo de formação da nação norte-americana na independência deste país em 1776 e na Assembleia Constituinte de 1787. Tal atitude está presente, mesmo de forma minoritária ou deturpada, nas revoluções francesas de 1789, de 1830 e de 1848. No processo de unificação da Itália e da Alemanha, e na independência das colônias da América Latina, inclusive no Brasil, que durante o Império, principalmente no Segundo Reinado, vivenciou a experiência dos moderados. Genuinamente, a crítica pioneira aos excessos do processo revolucionário francês foi apresentada por Edmund Burke, estadista Whig de linhagem liberal, na obra Reflexões sobre a Revolução na França, de 1790. O posicionamento antirrevolucionário burkeano foi criticado, dentre outros, pelo liberal Thomas Paine, que apresenta seus argumentos no livro Os Direitos do Homem, de 1791. Em parte, influenciados pelo democratismo de Jean-Jacques Rousseau, os liberais radicais acabaram distanciando-se gradativamente de muitos princípios e práticas do liberalismo, abrindo caminho para algumas políticas socialistas. Por outro lado, o embate intelectual no Reino Unido entre os revolucionários e os reformistas, associado à reforma eleitoral de 1832, fez os liberais moderados se organizarem em substituição às tradicionais facções Whig e Tories em duas novas agremiações: o Liberal Party, o Partido Liberal, e o Conservative Party, o Partido Conservador, responsável ao longo do século XIX, britânico de bipartidarismo seguido em nosso país durante o período imperial, foi um dos principais fatores pela consolidação do sistema representativo liberal. Cabe aqui uma breve explicação sobre o liberalismo de matriz conservadora. A palavra conservador, como rótulo político, surgiu na França
durante a era napoleônica, quando alguns escritores políticos franceses cunharam o termo conservateur na busca de uma palavra para descrever o posicionamento político moderado que pretendia conciliar o melhor da velha ordem do antigo regime sem assumir o comportamento reacionário dos tradicionalistas ultramontanos, com as mudanças salutares advindas após a Revolução Francesa, sem manifestar as atitudes progressistas adotadas por alguns liberais e pelos socialistas. Nesse sentido, o conservador caracteriza-se por reclamar a postura de guardião da herança da civilização ocidental, incluindo as modernas conquistas do liberalismo, para atuar como defensor dos princípios da ordem, da liberdade e da justiça, bem como salvaguardar os direitos individuais, a vida, a liberdade e a propriedade, por intermédio das garantias fornecidas pelas instituições, em especial o Estado de Direito e a economia de livre mercado. O termo conservador foi utilizado por diferentes estadistas e intelectuais franceses, que em maior ou menor grau foram influenciados pelo pensamento burkeano. Dentre os quais destacamos o nome de François Guizot, o principal representante do liberalismo doutrinário. Esse conceito francês foi popularizado na Inglaterra em 1830, quando os editores do The Quarterly Review adotaram a palavra conservative em vez de Tory para descrever o Partido Britânico da Ordem. No entanto, o primeiro a utilizar tal designação na Inglaterra foi George Canning, sendo sugerido como nome oficial do partido em 1830 por John Wilson Crocker e finalmente adotado em 1834, sob a liderança de Sir Robert Peel. Por volta da década de 1840, o termo conservador ganhou popularidade nos Estados Unidos, sendo empregado sob o beneplácito de John C. Calhoun, Daniel Webster e Orestes Brownson. No período posterior à Segunda Guerra Mundial, o principal responsável pelo retorno do termo conservador ao vocabulário político norte-americano foi Russell Kirk, com seu famoso livro A Mentalidade Conservadora, de 1953. Em linhas gerais, a salvaguarda dos direitos individuais, da representação política, do constitucionalismo, do Estado de Direito e da economia de livre mercado constituem o núcleo central tanto da tradição liberal clássica, também denominada como liberalismo antigo, quanto das diferentes vertentes liberais que surgem entre o final do século XIX e ao longo do século XX, dentre as quais, além do liberalismo social, podemos incluir tanto as diferentes escolas de liberismo econômico, quanto o conservadorismo de linguagem burkeana, o libertarianismo individualista e o neoconservadorismo. 2. Características do liberalismo.
Na condição de fenômeno histórico, surgido não como uma ideologia elaborada pelas elucubrações teóricas de um único pensador, mas por ser um corpo doutrinário dinâmico que, gradativamente, se consolidou na tentativa de oferecer soluções práticas para problemas concretos, tendo uma dinâmica evolutiva, a grande dificuldade em definir o liberalismo de forma precisa e absoluta, bem como de sintetizar a doutrina liberal em sua multiplicidade de vertentes a partir de uma visão dogmática única. Em suas diferentes manifestações teóricas e históricas, é possível compreender o liberalismo ao mesmo tempo como três coisas distintas, a saber: primeira, como uma visão de mundo, segundo a qual a vida da pessoa humana só faz sentido em liberdade. Segunda, como uma doutrina política sobre a importância radical da liberdade e das instituições que a tornam possível. Terceira, como um movimento político, partidário ou não, favorável ao estabelecimento de uma ordem liberal baseada nas instituições garantidoras dos direitos do indivíduo. Ao definir o liberalismo como uma visão de mundo, somos levados a adotar um critério de demarcação que nos faz compreender determinadas atitudes dos indivíduos perante a realidade histórica, diferenciando o posicionamento liberal das demais visões de mundo existentes. No lugar de adotar a tradicional perspectiva maniqueísta, divisora do espectro político entre esquerda e direita, o uso de uma tipologia quadrúplice é mais esclarecedora e parece ser um parâmetro mais realista por estar fundada em critérios da filosofia da história. Em última instância, ao abordarmos as diferentes doutrinas políticas à luz da relação que estas encaram a dinâmica das mudanças sociais ao longo do tempo, é possível reduzir as diferentes correntes teóricas em apenas 4 visões de mundo distintas, a saber: primeira, imobilista, que, prisioneira de uma defesa intransigente do status quo, rejeita qualquer espécie de mudança no conhecimento ou nas instituições sociais. Esta visão de mundo pretende que a situação atual se mantenha, sem qualquer alteração significativa, em uma infrutífera tentativa de manter o presente congelado. Divino ou humano progressista, que, sustentada tanto em um ponto de vista extremamente otimista na crença de um progresso ilimitado da humanidade, quanto na supersticiosa arrogância fatal dos intelectuais e políticos em pretender saber mais do que realmente sabem, tenta modificar a realidade a partir de teorias preconcebidas e do planejamento estatal. Em algumas versões mais radicais, esta perspectiva assume uma conduta revolucionária que, por intermédio do uso da violência, busca impor de modo autoritário seus ideais e tenta fazer tábula rasa do conhecimento, das tradições e das instituições do passado para sacrificar o presente em nome da construção arbitrária de um futuro utópico, imaginado
com base nas projeções das falsas construções mentais dos ideólogos. Terceira, reacionária, que partindo de uma dogmática crença essencialista num princípio absoluto, exclui toda e qualquer dinâmica evolutiva, tanto no conhecimento da realidade quanto no comportamento dos indivíduos em sociedade. Tal enfoque rejeita qualquer espécie de mudança evolutiva, pois busca tornar a comunidade e seus membros prisioneiros de um idealizado passado. Em certo grau, esta perspectiva adota um caráter revolucionário ao buscar implantar no futuro uma falsa reconstrução de um passado mítico. Quarta, liberal ou reformista, que, fundamentada no princípio da modéstia intelectual, decorrente da adoção do realismo, do falibilismo e do pluralismo, assume uma posição negativista ao rejeitar tanto o dogmatismo arrogante quanto o desespero cético. Ao entender que a maioria dos costumes, práticas e instituições sociais são ordens espontâneas, e por defender que a dinâmica histórica entre o passado, o presente e o futuro deve se desenvolver de modo contínuo em uma sadia tensão entre permanências e mudanças, tal perspectiva assume um caráter reformista evolucionário, cujo objetivo é preservar os elementos positivos dos princípios teóricos e das instituições sociais que a tradição nos legou, eliminando de modo prudente apenas os erros incorporados ao longo do processo histórico. Excluindo uma parcela minoritária de liberais progressistas ainda existentes em nossos dias, tanto em algumas alas do liberalismo social quanto entre vertentes do libertarianismo individualista, bem como os liberais radicais do passado, que na sua maioria eram adeptos do democratismo russoniano e acabaram por antecipar os movimentos socialistas, a maioria dos liberais tendem a adotar uma visão de mundo reformista, incluindo nesta categoria também o conservadorismo liberal, manifesto tanto na versão tradicional burkeana, que ao longo dos séculos chega em nossos dias no pensamento kirkiano, quanto nas reflexões dos neoconservadores. Ao contrário do progressismo e do revolucionarismo, bem como do reacionarismo, o liberalismo não deve ser entendido como uma ideologia, mas como uma doutrina. As ideologias são sistemas teóricos e dogmáticos de princípios abstratos organizados como instrumento de luta política, sendo uma espécie de religião secular. Por outro lado, o liberalismo é um conjunto de ideias, de valores, de princípios e de conhecimentos que, partindo da experiência histórica concreta, serve de base para um sistema que visa assegurar a liberdade individual nos campos da religião, da moralidade, da política e da economia. Por fim, cabe notar que o imobilismo não é nem uma doutrina ou uma ideologia, não passando de uma mera postura comodista diante da realidade.
Por ser, ao mesmo tempo, uma visão de mundo, uma doutrina política e um movimento político, o liberalismo não é neutro em relação aos fins que os indivíduos pretendem alcançar. Parcela significativa dos liberais acreditam que a imensa maioria das pessoas deseja atingir um estado de maior conforto ou de menor desconforto em relação à vida material. Ou seja, as pessoas preferem a riqueza à pobreza. O propósito da doutrina liberal, dessa forma, é permitir que, por intermédio da liberdade e das instituições que a garantem, todos os indivíduos possam buscar, de forma autônoma e responsável, a própria felicidade. Os pensadores liberais, no que diz respeito à felicidade individual, não cometem a ingênua arrogância de defini-la objetivamente, pois acreditam, com base na ideia de pluralismo, que não existe um único modo de ser feliz, mas diferentes maneiras, espirituais e materiais, de autorrealização. Somente o próprio agente, quando pode dispor livremente de seus talentos e habilidades, sabe o que lhe trará a felicidade ou o que lhe causará tristeza ou dor. Os liberais defendem que, de forma subjetiva, só os indivíduos podem ser felizes, sendo inócuo e pernicioso qualquer projeto de engenharia social que ambicione criar ou implantar a felicidade coletiva. Assim, os liberais defendem a máxima kantiana: ninguém pode obrigar-me a ser feliz segundo sua concepção do bem-estar alheio, porque cada um deve buscar sua felicidade de maneira que achar conveniente, desde que não infrinja a liberdade dos outros, tal como expressa pelo filósofo prussiano no ensaio sobre o dito comum: isto pode estar certo em teoria, mas não vale na prática, de 1793. De acordo com os princípios liberais, o máximo que o Estado e a sociedade civil organizada podem fazer é preservar as instituições que possibilitem a preservação da vida, da liberdade e da propriedade privada dos indivíduos contra qualquer violação perpetrada por terceiros. Historicamente, o liberalismo foi o primeiro movimento político que almejou promover o bem-estar material de todos os indivíduos, independentemente de sexo, raça, idade, religião, grau de instrução ou extrato social. Por ser uma doutrina cosmopolita e isonômica, o liberalismo não aceita a defesa política, jurídica e econômica de particularismos nacionais, raciais ou estamentais que levam alguns governos, por influência de determinadas ideologias, a discriminar ou a conceder privilégios a grupos sociais específicos. Na longeva e multifacetada tradição liberal, podemos destacar as seguintes características gerais do liberalismo. Primeira, individualismo, pois advoga a primazia moral da pessoa contra qualquer pretensão da coletividade social.
Segunda, igualitarismo, ao conferir a todos os homens o mesmo estatuto moral e negar a relevância de graus de diferenciação, legais ou políticos, dos direitos e deveres individuais. Terceira, universalismo, ao acreditar na unidade moral da espécie humana, dando importância secundária aos particularismos étnicos, sexuais, históricos, culturais e regionais. Quarta, melhorismo, pois defende a possibilidade de correção e aperfeiçoamento evolutivo de todas as instituições sociais. De maneira resumida, é possível afirmar que o objetivo principal dos liberais é implantar em diferentes sociedades as instituições que possibilitem a preservação da vida, da liberdade e da propriedade privada dos indivíduos, além de lutarem contra qualquer violação perpetrada por terceiros a tais direitos. Ao longo das próximas sessões do presente ensaio, iremos apresentar uma síntese dos princípios do liberalismo, ao abordar seus fundamentos ontológicos, epistemológicos, éticos, jurídicos, políticos, econômicos e sociais. 3. Bases ontológicas e epistemológicas. Os liberais, fundamentados no realismo, adotam uma visão pluralista como pressuposto ontológico do individualismo. Tal individualismo, entretanto, não é um individualismo atomista que nega a existência de propriedades emergentes, sendo fruto da interação social espontânea dos indivíduos que compõem a sociedade. Os liberais defendem um individualismo interacionista, fundamentado no fato das ações individuais sempre acontecerem em sociedade e serem determinadas por expectativas racionais que levam em consideração as possíveis ações dos demais indivíduos, conhecidos ou não, que compartilham com o sujeito a vida societária de uma comunidade. O realismo adotado pelos liberais acredita na existência dos objetos externos e dos eventos, independente de nossa existência e ou vontade. Ao defender tal princípio, os liberais são levados a priorizar a experiência sensível fornecida pelos fatos da realidade concreta, em detrimento das construções teóricas concebidas pelo intelecto, rejeitando, desta forma, com raras exceções de alguns autores, as visões ideológicas radicais. Em decorrência desse realismo, os liberais são necessariamente levados a assumir uma postura falibilista em relação às teorias explicativas da realidade. Com base na consciência dos limites da razão humana e na constatação empírica de que existe em sociedade uma grande dispersão do conhecimento, os liberais sabem que as teorias sociais são formadas por inúmeras conjecturas que podem ser refutadas pela realidade ou por análises mais elaboradas. Isso os obriga a manter uma atitude de modéstia intelectual diante de seus postulados,
impedindo-os de arrogar o dever de conduzir a humanidade para algum falso paraíso terreno, construído por intermédio de grandiosos projetos de engenharia social. A modéstia intelectual defendida pelos pensadores liberais e a adoção do realismo os leva a advogar, nos mais variados campos, a necessidade de existência do pluralismo, um princípio basilar que nega a uniformização do conhecimento e dos costumes, dando ênfase à diversidade e à criatividade, que se manifestam no mundo real por intermédio da tolerância com comportamento e opiniões diferentes, desde que não firam a liberdade e a segurança dos indivíduos. Vale ressaltar que os liberais compreendem que até mesmo a tolerância necessita de alguns mínimos limites éticos e legais objetivos, para não descambar na permissividade com atos ameaçadores. Finalmente, outra característica distintiva da visão de mundo liberal é a negatividade, que, ao mesmo tempo em que critica as posturas justificacionistas, se empenha em eliminar qualquer teoria que entre em conflito com a observação dos fatos. Defendido desde as origens, tal como expresso nas raízes robesianas e no pensamento lockeano, chegando até os nossos dias, em especial nos escritos filosóficos de F. A. Hayek, de Karl Popper e de Isaiah Berlin, o princípio epistemológico da negatividade é o que fundamenta as concepções liberais de liberdade, de lei, de justiça, de Estado, de felicidade e de mercado. Tendo os pressupostos ontológicos e epistemológicos aqui elencados, é possível afirmar que os liberais não fundamentam suas convicções em dogmas racionalistas ou em construções ideológicas. As bases teóricas do liberalismo se assentam em uma percepção realista da experiência histórica da sociedade e no correto uso da razão, reconhecendo os limites de ambas. As convicções éticas, jurídicas, políticas e econômicas do liberalismo são sustentadas pelo fato da ordem liberal ser, entre as alternativas de organização social existentes, a mais compatível com a condição humana, porque defende o direito inalienável do homem buscar, de forma livre e responsável, a felicidade, garantindo assim o desenvolvimento das potencialidades humanas e o progresso material dos indivíduos e da sociedade. 4. Princípios éticos. O mais importante debate ético da modernidade, que tentou formular uma moral social autônoma em relação à política e à religião, surgiu e se desenvolveu no seio da tradição liberal. As discussões acerca desse tópico ocuparam espaço considerável nas obras de diversos autores liberais, desde meados do século XVII até o início do século XIX. Um ponto comum na linguagem moral do liberalismo, a partir de Thomas Hobbes até nossos dias,
Tal como pode ser constatado nas reflexões éticas, tanto de autores libertários como Ayn Rand e Murray Rothbard, quanto de pensadores, o cálculo da felicidade, Michael Walkershott ou James Kill Wilson, é o fato do direito, em diferentes graus, ter assumido o lugar do bem. Assim como no caso da epistemologia, temos no campo da moral uma substituição da clássica perspectiva fundada em uma visão de positividade pelo ideal de negatividade. Tal mudança de paradigma fez que a função principal da ética deixasse de ser a busca de uma finalidade específica, um telos, e passasse a ter como objetivo principal impedir que os direitos fundamentais do indivíduo, a vida, a liberdade e a defesa da propriedade privada, sejam desrespeitados por seus semelhantes. A partir das reflexões morais do filósofo iluminista escocês David Hume, expressas nas obras Tratado da Natureza Humana, de 1740, e Uma Investigação sobre os Princípios da Moral, de 1751, se constituíram modelos éticos distintos que ainda hoje fundamentam a maioria das reflexões liberais sobre a temática. Os sistemas morais constituídos a partir da proposta humeana são os seguintes. Primeiro, a ética dos sentimentos morais de Adam Smith, que reduz a conduta moral dos indivíduos a uma fonte única, o sentimento moral da simpatia. No livro Teoria dos Sentimentos Morais, de 1759, o pensador escocês defendeu que o objetivo primeiro de nossas percepções morais é representado pelas ações dos outros homens, que julgamos segundo nossa capacidade de simpatizar com elas. Deste modo, os juízos morais sobre nossa própria conduta são apenas aplicações de julgamentos que já fizemos da conduta dos outros e que elevamos à categoria de deveres. A ética de Adam Smith, cujas reflexões são o corolário do debate iniciado por Anthony Ashley Cooper, o terceiro conde de Shaftesbury. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.